Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria, mais uma vez com vocês, nesse dia 18 de agosto, né? Onde nós celebramos o 20º domingo do tempo comum, aqui em Fortaleza, né? Na verdade, como a solenidade da Assunção da Virgem Maria foi celebrada aqui em Fortaleza, porque nossa padroeira foi celebrada na quinta, então nós aqui em Fortaleza celebramos o 20º domingo do tempo comum. Nas outras dioceses, provavelmente, a missa vai ser a da Assunção. Como a palavra encarnada da Assunção já foi feita, hoje nós iremos rezar, meditar com o Evangelho da 20ª semana do tempo comum. Mas antes vamos pedir ao Espírito Santo que ele possa nos iluminar, para que possamos abrir o nosso coração, abrir os nossos lábios para bendizer a Deus sempre e em todo lugar. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de 4 domingos já, onde Jesus está meditando constantemente sobre a realidade de ser o pão do céu. Por isso, todo o contexto é muito eucarístico das 3 leituras de hoje, é um contexto profundamente eucarístico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si como ele pode dar-nos a sua carne a comer. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vejam só, Jesus fala claramente que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. Não é uma simples metáfora, não é uma simples comparação. Um dos estudiosos que entendem da Sagrada Escritura na sua língua original, chama de exegeta, não é? Ele notando que na última ceia Jesus poderia ter usado mais de 30 verbos diferentes. Do grego, existiriam 30 verbos, mais de 30 verbos que Jesus poderia ter falado que ali era um símbolo, uma representação, um culto, uma comparação. Mas Jesus escolheu categoricamente um verbo que queria dizer: isto é a minha carne, isto é o meu sangue, é o corpo de Cristo. Portanto, ali na Eucaristia, não é um símbolo, meus irmãos. Infelizmente, muitos católicos assumem a Eucaristia como um ritual dominical, muito mais como uma prática social do que como uma mudança de vida, como um lugar de experiência com Deus, como um lugar de comungar o corpo de Cristo. Infelizmente, muitos católicos, mesmo tendo uma fé católica, sendo batizado, não provam do manancial das graças que Deus tem derramado. Por quê? Porque ficam somente no aspecto social, ficam ainda em uma fé incipiente, uma fé dúbia, e o seu coração ainda não entendeu o que é a Eucaristia. Li uma vez que uma pesquisa, mais de 90% dos católicos nos Estados Unidos não acreditam na presença real na Eucaristia. E aqui no Brasil não é diferente. Vocês imaginam só que numa cidade como São Paulo, onde a maioria se diz católico, apenas 10% dos que se dizem católico, ou seja, da população, mais de 50% da população se diz católica, mas cerca de 10% da população dos que se dizem católicos, ou seja,
5% do total é que vão para as missas dominicais. Olha, a gente não está falando de ser santo não, tá certo? Estamos falando do básico, do básico, do básico, que é ir para a missa dia de domingo. Se nós juntarmos ainda aqueles que vão para a missa dia de domingo, que se confessam, porque infelizmente muitos católicos não se confessam. A gente não tem nenhum número. Se fizesse o básico do básico, que é ir para a missa, confessar e pagar o dízimo. O dízimo é preceito da igreja, você tem que pagar também. O número talvez seja mínimo minimorum. Porém, as nossas filas de comunhão gigantescas. Claro, não tem como a gente ter certeza quem está preparado ou não está, mas certamente, como a experiência nos mostra, muitos corações estão comungando indignamente, sem se confessar, sem se converter, com a consciência muito relaxada, faltando as missas de domingo. Isso é a coisa mais tranquila do mundo, vocês entendem? Então vejam, meus irmãos, isso lá no fundo, essas práticas exteriores, elas revelam a falta de fé. Se nós realmente entendêssemos que a Eucaristia é a presença real, o corpo de Cristo, meus irmãos, pelo qual vale a pena dar tudo, dar a nossa vida, o corpo de Jesus, nós não seríamos tão indiferentes à vida na fé, nós não seríamos tão indiferentes à Santa Missa, nós não iríamos para a missa como uma obrigação, como tantos católicos vão, chegam atrasados, vão embora mais cedo, né? Falta o padre dizer que o Senhor vos alcance, né? Que o Senhor nos acompanhe, né? Que nos alcance, né? Então, isso demonstra ainda uma falta de crença realmente na Eucaristia como o corpo de Cristo. Vejam, os sacrários abandonados, sem almas adoradoras. Entendem, meus irmãos? Lá no fundo, nós ainda tratamos a Eucaristia tantas vezes como somente um ritual. Conta-se que um católico e um islâmico estavam conversando, né? Essa história provavelmente não é verdade, mas ela ilustra bem essa comparação, né? E os islâmicos, nós sabemos, têm uma fé muito bem firmada. Têm uma fé muito bem firmada. Eles olham para o católico e dizem: olha, vocês acreditam que o Deus de vocês está dentro de uma igreja? E eles, sim, acreditamos. Os católicos disseram: eu acredito. E o islâmico disse: eu não acredito. Aí o católico: você não acredita que Deus pode fazer sua presença num pão, num pedaço de pão? Aí o islâmico: não, nisso eu posso até acreditar nisso, porque Deus é onipotente. Mas eu não acredito que você acredita nisso. Ou seja, testemunho. Porque se eu, o islâmico dizia, se eu soubesse que o meu Deus está num determinado lugar, eu jamais sairia de lá. Eu jamais sairia de lá. Então, isso mostra bem, será que nós realmente cremos na presença de Jesus na Eucaristia? Será que nós adoramos Jesus no sacrário, fazemos questão de chegar mais cedo na missa? Será que eu me preparo exteriormente com minhas vestimentas para ir para a Santa Missa? Pelo menos a dominical, entende? Vejam, a Eucaristia, meus irmãos, é o grande tesouro que Deus nos deu. É o grande pão descido do céu. E Jesus é categórico: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não viverá eternamente. A Eucaristia é para nós, a presença de Jesus ressuscitado na Eucaristia é para nós o alimento espiritual. Então vejam, meus irmãos, os nossos irmãos evangélicos têm a fé em Jesus, mas eles não têm a Eucaristia. Eles não creem que o pão da missa é a Eucaristia, que Jesus está verdadeiramente presente. E no culto deles, aquela ceia que eles fazem, não acontece a transubstanciação, nem eles acreditam nisso. Tanto que durante o culto é visto uma vez por mês, quando muito, e durante o culto eles não se prostram, não se ajoelham diante daquele pão, porque eles não acreditam que há ali uma presença substancial de Jesus. A nossa fé é tão grande que as hóstias, depois de consagradas, não são desperdiçadas e jogadas fora. Não são comidas de qualquer jeito. Elas são guardadas num sacrário. E é por isso que quando eu entro numa igreja, eu faço uma genuflexão, eu ajoelho o meu joelho direito, encosto o joelho no chão. Porque eu reconheço que ali é Deus. Deus está aqui. Então minha alma, meu corpo se prostra ali. Faço um sinal da cruz, pedindo a bênção de Deus sobre mim. Quantos católicos fazem só assim, né? Que cruz é essa? Que falso sinal. Isso não é um sinal verdadeiro.
Vocês entendem? Na dimensão do sinal, na dimensão da entrega, isso não é um sinal verdadeiro. Ou se ajoelham só, parece que estão fazendo aqueles, né? Só ajeitando a calça, né? Faça, se você pode, meu irmão, minha irmã, faça o sinal completo. Se não pode, tudo bem. Entre com reverência, faça uma reverência profunda, né? Porque reconhece que ali é Deus. Se não, se de fato não reconhece que ali é Deus, entre de qualquer jeito, vá de qualquer forma, dobre as pernas durante a missa, fique com os braços largados como você fica em casa assistindo a sua televisão, não tem problema. Mas a tua fé, meu irmão, minha irmã, é o que está em questão, vocês entendem? Nós temos uma expressão que diz, é muito fácil evangelizar dentro da igreja. Não é. Mesmo dentro da igreja existem muitas pessoas que precisam ser evangelizadas, através do meu e do teu testemunho. Do nosso amor à Eucaristia, isso é um testemunho. Na primeira leitura de hoje fala que a sabedoria desceu e armou um banquete, né? Essa mesma frase se encontra em cima do sacrário na Catedral Arquidiocesana de Fortaleza. A sabedoria desceu e armou e preparou um banquete. O nosso banquete é a Eucaristia. O nosso banquete, meus irmãos, é a Eucaristia. Na segunda leitura fala que não devemos, dentre tantas coisas, né, é uma leitura muito rica, uma exortação muito rica, mas dentre outras coisas, fala que devemos tomar cuidado para não embriagar-nos com o vinho. Interessante colocar esta leitura num contexto de uma liturgia eucarística, porque na verdade o único e verdadeiro vinho que nós deveríamos nos embriagar de uma maneira santa era o vinho consagrado na missa, que deveria inebriar todo o nosso ser e deixar as nossas potências humanas totalmente embebidas pela graça do alto, naquela presença mística e espiritual da Eucaristia. Isso deveria nos inebriar. Não as bebidas do mundo, não as coisas desta terra que nos dispersam, que nos distraem da Santa Missa, da vigilância interior. Vocês entendem? Então, eu acho que o nosso grande desafio como católicos, meus irmãos, é redescobrir a beleza da Eucaristia, ou melhor, voltar ao primeiro amor. Quantos dos nossos irmãos acolhidos, por exemplo, já tiveram uma experiência muito viva com uma adoração eucarística? É preciso reavivar a chama desse amor. Nós, como carisma, somos chamados a ser Eucaristia para o mundo. A partir do encontro com o ressuscitado, permitir com que esse encontro mude as bases, as estruturas do meu ser, para que eu também seja eucaristizado, para que eu seja alimento para este mundo que morre de fome, para que a presença do ressuscitado em mim possa ir ao encontro do abandonado. É um encontro eucarístico, vocês entendem? É um encontro eucarístico em primeiro lugar, porque o meu coração, transbordando da presença do ressuscitado, porque eu comunguei do corpo ressuscitado de Jesus na Eucaristia, me apresento para o irmão como alimento para ele. Me apresento para o irmão como alimento, não é somente uma presença, não é somente uma ação social que fica ali na pele, na epiderme, na superfície daquele irmão. Não. O meu desejo, enquanto carisma lume, é atingir o coração dele, enquanto não conquistar aquele coração para Deus. Enquanto não fazer com que a força da ressurreição encontre aquele coração machucado, ferido, fechado pelos pecados, eu não devo estar satisfeito. É ser alimento, ser presença, alimento. Por outro lado, a presença de Jesus abandonado naqueles nossos irmãos é para nós um alimento espiritual. É um alimento que nos dará a força do sentido, ou seja, sentido pelo que eu vivo. Não é por mim mesmo, não é pelo ter, pelo poder, pelo prazer. Não é uma vida egoisticamente fechada em mim, mas é aquele alimento que serve para mim como o sentido da minha existência. Jesus abandonado, encarnado nos mais pobres. E é esse alimento que eu vou comungar na presença eucarística, na presença das ruas, no altar de Deus, ao altar dos pobres, no altar dos pobres para o altar de Deus. E fazer também com que os irmãos tenham uma renovada esperança na Eucaristia. Nas nossas casas, a necessidade de buscarmos os sacramentos, de lutarmos para que os irmãos também tenham direito de alcançar as graças sacramentais na confissão, na Eucaristia, nas adorações. E para isso, meus irmãos, nós precisamos renovar a nossa consagração a Jesus Eucarístico. Que Deus nos dê a sua graça, a sua força, para que no dia de hoje possamos ter um coração eucaristizados. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mulher sacerdotal, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.